graça e a paz. Estamos aqui uma vez mais para prestar o nosso relatório do mês de julho, as nossas notícias do mês de julho de 2021. Quero começar recitando o meu versículo favorito que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, atualidades da Espanha, continuamos aqui vivendo um verão assim diferente, as temperaturas do mês de julho não têm subido tanto, não subiram tanto, melhor dizendo. O mês de julho terminou com as temperaturas bastante amenas para ser o verão aqui em Madrid. Com respeito à pandemia, o número de contágio, conforme o Ministério de Saúde daqui, tem subido. No último dia 30 de julho, chegou a ter 24.753 novos casos. Ainda que o número de contágio está aumentando, o número de mortes não está subindo como antes. E isso se atribui ao efeito da vacinação. Aqui na Espanha, mais de 68% tem pelo menos uma dose e uns 58% já tem as duas doses. Então, são boas notícias. Seguimos usando a máscara, né, em espaços fechados, ainda que ao ar livre está liberado, sempre e quando não tenha tantas pessoas por perto. E como havia dito antes, né, como os contágios continuam subindo, dependendo da zona, dependendo da região, da zona, da cidade, do bairro, as autoridades estão colocando restrições. Não é mais como um lockdown geral, né? Fecha as portas todo mundo, mas depende sempre da situação de cada cidade. Como consequência da pandemia, se tem observado problemas de ordem mental, né? Emocional e mental. E aqui na Espanha aumentou os casos em um 30% como consequência da pandemia. E eles estão assim, falaram, né? Dados assim bastante interessantes. Amados, há 5 psicólogos na Espanha, 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, 8,9 psiquiatras para esses mesmos 100 mil habitantes. Então a gente percebe que o número está bem abaixo do que a média europeia. Alguns fazem uma crítica assim bem forte, dizendo que a saúde mental na Espanha ela é comparada a países de terceiro mundo. O suicídio é a principal causa de morte não natural na Espanha. E eles deram um dado assim bastante alarmante. A cada 2h30 aqui na Espanha se mata, né? Se suicida uma pessoa. Então é bem chocante, né? 1 de cada 10 adultos tem problema de saúde mental e 2 de cada 10 adultos está tomando tranquilizantes. E tudo isso foi a razão de uma reflexão da Simone Biles, nessa americana. Ela perdeu uma tia nesses Jogos Olímpicos, né, durante os Jogos Olímpicos, e ela fez algumas afirmações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela disse: não somos apenas treinamento, somos humanos. E ela falou também: vocês não têm ideia do que está passando com os atletas. Isso é bem interessante. E por causa disso, surgiu esse programa esta semana para falar sobre o tema. E o apresentador dizia o seguinte: se entende muito mais uma lesão, né, no tornozelo, no joelho, do que um problema de saúde mental, né, um estresse, uma ansiedade, depressão. E ele acrescentou: não estamos bem. Então, diante disso, como é que estamos, Afonso e eu, né? Diante de tudo isso? Estamos tratando, amados, de melhorar e viver cada dia. Afonso continua com a terapia, ainda que tanto ele como eu estamos sofrendo, né, com problemas na coluna. Os amados sabem que depois dos 15... vem muitos problemas, mas a gente tem buscado se cuidar. E a gente tem tratado de fazer os exercícios, né, que os médicos
tem nos orientado, né? Os fisioterapeutas também. E eu quero abrir esse espaço agora, amados, para fazer essa reflexão de tudo isso que a gente tem ouvido, né? Sobre saúde mental aqui na Espanha, que eu creio que a consequência da pandemia não apenas tem afetado os espanhóis, tem afetado todos nós, né? Todos os países, todas as nações, dependendo de cada situação. E muitas vezes, né, o pastor, o obreiro, missionários, líderes religiosos, né? Então eu quero fechar mais, nós como protestantes, temos a tendência de negar que não estamos bem. E eu quero enfatizar mais uma vez, irmãos, e dizer que está tudo bem, não está bem. Está tudo bem dizer, olha, eu não estou bem. E essa semana, amados, eu não estou bem. Eu recebi uma notícia muito triste de uma pessoa muito querida. Ela foi minha professora no seminário e ela está com um problema muito sério na coluna e é um processo bem difícil, não tem cura e ela vai ter que passar a usar, a estar usando a cadeira de rodas. E é muito triste, é muito difícil da gente digerir, né, essa informação, né? E eu não sei o que é que você tem passado, mas eu quero dizer a você que você não é o único que não está bem. Muitas pessoas não estão bem. E a gente precisa reconhecer isso diante de nós mesmos, né? Diante de Deus em primeiro lugar, diante de nós mesmos e diante uns dos outros, para que a gente possa abrir um pouco o coração e pedir oração. Com respeito ao aconselhamento, amados, eu tenho boas notícias. Estávamos aconselhando um casal, o Afonso estava aconselhando o marido, a mulher resolveu vir. Estamos trabalhando agora com 2 casais. Eles estão animados. Eles declararam para nós que pensava que não havia solução, mas estão vendo uma luz no fim do túnel. Ainda que reconhece que tem muito trabalho para fazer pela frente. Então, continue orando por esse ministério, né, de aconselhamento, de trabalhar com casais, que não é fácil, né, mas que tem sido recompensador também para nós. A gente aprende muito também. Com respeito ao sustento, chegou esse mês 80%, louvamos a Deus. O custo de vida aqui tem aumentado, como também no Brasil, e a gente continua clamando e crendo que Deus é o Deus que nos sustenta. E eu quero terminar, amados, recitando 1 de Pedro 5:10, que diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo, amados, continue nos abençoando, nos renovando e nos fortalecendo. E que tudo isso seja para a sua glória. Deus abençoe. Fica na paz.